Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, voltamos ao nosso discipulado, falando da segunda parte sobre angelologia. Nesta oportunidade vamos falar da angelolatria, dos perigos, um alerta dos perigos de conversar também com um anjo. Nós vamos ver que teve alguém na história que se desviou por esse caminho, por ouvir uma revelação de um suposto anjo que apareceu para ele. E vamos falar de os nomes e os ministérios de alguns anjos que a Bíblia apresenta. E antes de nós começarmos, vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção e a sua direção, para que Deus ele venha nos abençoar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por esta oportunidade. Senhor Jesus, que o Senhor venha nos fazer compreender por intermédio do Teu Espírito, meu Pai, sobre a Sua criação, que são os seres, meu Pai, angelicais, que nós venhamos ter o discernimento bíblico, Senhor, para que nós não venhamos cometer alguns erros, que nós venhamos compreender, ó Pai querido, ó Senhor Jesus, aquilo que o Senhor revelou na Sua palavra, para não ultrapassarmos, Senhor, para não pecarmos contra Ti, ó Pai querido, para não adorarmos a criatura em vez do Criador. Deus bendito e poderoso, dai-nos graça para não cair, ó Deus querido, no perigo, Senhor, e nas armadilhas que as seitas, elas vêm colocar, confundindo e distorcendo a Tua palavra. Nos ilumine, é o que eu te peço, por intermédio do Teu Santo Espírito. Amém. Então, hoje vamos começar a falar sobre a angelolatria. Angelolatria. É comum, infelizmente, em alguns arraiais, em algumas igrejas pentecostais e principalmente neopentecostais, a angelolatria. O pregador, num determinado momento de sua mensagem, ele se diz olhar para a nave da igreja e ver o anjo da bandeja passando. Talvez você já escutou isso. Estou vendo um anjo da bandeja. Aí a igreja vai numa alforria. Aí os irmãos glorificam. Exato. Aí ele vai falando, ele está passando no corredor, pegue a sua bênção, pegue a sua vitória. Aí os irmãos saem fazendo isso. Eu preciso dizer que tudo isso é conversa fiada, que essas coisas não existem. E muitas vezes a palavra de Deus é pregada, Cristo é anunciado e nós não glorificamos a Jesus. Mas quando se fala no anjo da bandeja, a igreja ela entra numa atmosfera, ela entra em uma outra dimensão e acaba adorando a criatura em vez do Criador. Então nós precisamos tomar cuidado para não adorarmos aos anjos e entender que eles são apenas criaturas. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. A Bíblia nos repreende e nos mostra que os anjos eles não aceitam a adoração. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Olha o que João fez. Nós estamos falando de um apóstolo, de que andou com Jesus, de que aprendeu com Jesus. Inclusive João aprendeu sobre os anjos com Jesus, mas ele, por uma displicência, se prostra aos anjos. Isso é lição para nós, irmãos. Mesmo depois que você já estiver como obreiro, executando o ministério, estiver maduro no Evangelho de Jesus Cristo, se você não conhecer a palavra de Deus, você pode acontecer que nem João. Olha o versículo 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito e profecia. Então perceba que João ele foi adorar o anjo e o anjo repreendeu. Ele falou, eu sou servo seu, eu estou aqui para te servir e de teus irmãos que também foram salvados, que guardam o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, o anjo falou, estou aqui para te servir, adora somente a Deus. E Apocalipse capítulo 22, versículo 9, João vai cair de novo no mesmo erro. E como eu falei, nós precisamos vigiar. Perceba que a primeira vez ele é repreendido pelo anjo e depois ele comete esse mesmo erro de novo, irmãos. Ao que está escrito, e disse-me, olhas, não faças tal,
porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E o anjo, ele pronuncia as mesmas coisas. Então nós precisamos tomar cuidado, porque os anjos, eles não aceitam a adoração. A igreja de Colossos, ela acabou entrando por esse caminho de adorar os anjos. E Paulo, ele vai combater algumas coisas que estavam acontecendo. Vamos lá para Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Paulo, ele vai combater isso na igreja de Jesus Cristo. Ninguém vos domine por seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua mente carnal, na sua carnal compreensão. Então perceba, a NVI vai colocar na sua mente carnal. Então perceba que na igreja de Colossos parece que eles começaram a prestar culto a anjos. Não se sabe ao certo aqui a tradução, se eles estavam prestando culto a anjos ou se eles estavam adorando a anjos. Mas o fato é que eles estavam cometendo um pecado, porque eles estavam cultuando a anjos. Isso por quê? Por a influência dos gnósticos. Existia uma seita no tempo de Paulo que se chamava gnósticos. Gnósticos. A palavra gnóstico vem de gnose, que significa conhecimento. E o que os gnósticos ensinavam? Eles entendiam que os anjos, eles eram espíritos elementares do universo, ou seja, espíritos superiores. Então esses gnósticos começaram a trazer esse ensino para a igreja de Jesus. E eles começaram a prestar culto, porque como eles eram espíritos elementares do universo, que regiam o universo, então eles começaram a se prostrar diante dos anjos. E Paulo os repreende. Olha, ele fala, ninguém engane vocês. Não engane, não deixa ninguém enganar vocês. Pelo seu bel prazer ou com pretexto de humildade. Ou seja, essas pessoas chegavam como se fossem pessoas humildes, simples, né? Com pessoas intencionadas a ajudar. Ele falando, prestando culto a anjos, mas essas pessoas têm o quê? A sua mente carnal. Então nós precisamos tomar cuidado, irmão, com esses pseudos. A palavra pseudo é falsa, esses pseudos pregadores que levam a igreja a adorar a criatura em vez do Criador. Perceba que a Bíblia, ela combate isso, e Paulo, ele vai combater. Agora a pergunta que se fica no ar: os anjos podem aparecer ainda hoje? A resposta que eu quero dar para os irmãos é sim. Mas precisamos tomar cuidado com a aparição dos anjos. Agora eu quero esboçar para os irmãos um pensamento meu. Embora eu acredito que os anjos eles possam aparecer hoje, eu entendo que é bastante difícil um anjo aparecer. O porquê? Primeiramente, nós precisamos voltar porque os anjos apareciam nos tempos da Bíblia, está relatado aparições de anjos. Eu entendo que é porque eles não tinham a revelação completa. Eles não tinham. Então perceba que no próprio Apocalipse o anjo aparece e revela coisas para João. No livro de Daniel, o anjo aparece para Maria e revela que do ventre dela ia nascer o Salvador. Ou seja, então eles não tinham a revelação completa. Então os anjos, como estavam a serviço de Deus, eles vinham trazer e às vezes mostrar o plano de Deus para o ser humano. Então, eu acho que naquele tempo era normal a aparição de anjo. Mas para nós que já temos a revelação completa, não se faz tão necessário Deus enviar um anjo para revelar a sua vontade, porque nós já temos a vontade de Deus revelada na palavra. Então eu entendo que é bastante difícil aparecer, embora não descarto essa hipótese. Mas nós precisamos tomar cuidado quando um anjo aparecer para a gente, porque a Bíblia fala que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. E ainda em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas ainda que nós mesmos, perceba que Paulo ele chama a responsabilidade para ele e para os outros apóstolos. Ele está falando, ainda que nós mesmos, ou seja, eu e os outros apóstolos,
ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema, maldito, descarte, não aceite. Então Paulo está falando, se aparecer um anjo do céu e contando um outro evangelho, descartem. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma seita que se chama Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. É um nome bonito. Se você não tiver um conhecimento e talvez você vá lá para o interior ou para algum lugar e você estiver procurando uma igreja, aí você vê lá, Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Aí você fala, eu nasci para essa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Nós estamos vendo os últimos dias, mas de Jesus Cristo, irmão, essa igreja não tem nada. Esta igreja é popularmente conhecido como Mormons. Então eles têm esse nome, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Inclusive aqui próximo da nossa congregação tem uma ali aqui perto. Então eles são conhecidos como os Mormons. E perceba que é um nome até bonito e que chama a atenção. Mas de Jesus essa igreja, como falei, não tem nada. E quem foi o fundador dessa igreja? O fundador dessa igreja foi Joseph Smith. Joseph Smith, quando ele tinha 14 anos, isso o próprio fundador da seita, ele registra, isso está nos documentos da seita, os irmãos podem pesquisar e depois podem nos procurar que nós enviamos, também se os irmãos tiverem interesse em ler. Ele com 14 anos, ele disse que orava para Deus para saber qual religião era certa, qual religião ele deveria seguir. É uma oração meio estranha, porque se a nossa igreja, ela é somente a graça, somente a fé, somente as escrituras, somente glória a Deus e somente Jesus Cristo, ela é uma igreja bíblica. Ela é uma igreja genuinamente bíblica. É os 5 pilares da reforma. Somente Jesus, somente glória, somente glória a Deus, somente a fé, somente as escrituras e somente Jesus Cristo. Então ela é uma igreja bíblica, mas ele orava nesse sentido, para saber qual religião é a certa. E com os seus 14 anos ele disse que teve uma visão celestial e viu 2 seres radiantes. Um era o pai, ele relata, e o outro era o filho. E o filho e o pai disseram a ele nessa primeira visão, todas as religiões estão corrompidas. Estranho. Todas as religiões estão corrompidas. E nós te mostraremos qual a religião que você deve seguir. E depois passaram alguns anos, ele em outro momento de oração, tem outra visão. Agora ele diz descer um anjo do céu. E esse anjo tem o nome de Maroni. Guarde bem isso, que o nome do anjo é Maroni. Um anjo que se titulava por nome Maroni. Falou que ele indicou para Joseph Smith, que veio revelar agora as coisas que estavam para vir e que tinha uma nova revelação de Deus. Então ele fala de um lugar onde estavam enterradas 2 tábuas de ouro, a qual só Joseph Smith teve acesso. Ele traduziu isso para os livros dos Mormons. Então ele teve acesso, segundo as indicações dos anjos, e ele pega essas tábuas de ouro e traduz isso para os livros dos Mormons. Então os Mormons, eles têm, além da Bíblia, o livro deles. Então isso já entra como seita, porque uma igreja que ela tem a Bíblia, mas ela tem outro livro, então ela já se caracteriza como seita. Então esse suposto anjo, Maroni, revelou agora para ele a vontade de Deus por essas tábuas de ouro que somente Joseph Smith teve acesso. E o que nós lemos? Paulo falou, se ainda nós mesmos, ou um anjo do céu, descer e anunciar outro evangelho, descarte. Então dá para entender que essa visão foi uma visão de Deus? Não. Foi uma visão maligna. Aparece primeiro um que se chama pai, o outro que se chama filho. Te mostrarei uma nova religião que todos estão corrompidas. Depois um anjo Maroni, que agora revela outro texto, outro cânon sagrado. Então deve se descartar. Então é um perigo. Quando os anjos aparecem, se você não tiver um conhecimento bíblico, acontecer que nem a seita dos Mormons. Muito bem. Vamos continuar agora. E agora nós vamos falar sobre os nomes e os ministérios dos anjos. E antes de nós começar a falar sobre os nomes e ministérios dos anjos, eu quero dar um alerta para os irmãos. Para tomar cuidado com os nomes
que nós encontramos sobre os anjos, inclusive o nome de entidade maligna. Um exemplo, há uma determinada religião que tem o Zé Pilintra, Tancarrua, Pombagira e por aí vai. E eu não descarto que ali há uma entidade, mas não devemos acreditar na boca daquilo que sai falando que é isso? Não, porque o próprio Satanás é o pai da mentira, então nós vamos confiar que esse é o nome deles? Ter irmãos que se apegam sobre isso, ter irmãos que eles têm um conhecimento profundo de Satanás que é de se assustar. Então devemos descartar esses nomes, não descartando que há uma entidade ali por trás, mas o nome você não vai acreditar, porque Jesus falou que Satanás é o pai da mentira, você vai acreditar na boca que sai dele? Então é mentira. E também com esses nomes. Perceba que a Bíblia ela só apresenta o nome de 2 anjos, Miguel e Gabriel. E com isso não quer dizer que os outros anjos não têm nome. Pois assim como todos os seres humanos são seres pessoal, ou seja, existe um Alessandro, existe outro irmão, cada um é um ser individual e cada um tem seu próprio nome, assim é os anjos. Cada anjo tem o seu nome, Deus conhece cada anjo pelo seu nome, assim como conhece cada ser humano. Mas Deus quis revelar só o nome de 2, Gabriel e Miguel. Então com isso eu quero dizer que os outros anjos eles possuem nome, mas a Bíblia não revela. E se a Bíblia não revela, precisamos tomar cuidado com Maroni, que se titulou, e se a Bíblia se cala, nós devemos calar. E o livro apócrifo de Enoque, no capítulo 20, o versículo 1 ao versículo 7, ele vai trazer o nome de alguns anjos, que é Uriel, Rafael, Raquel, Miguel e Saraquiel. Então nós devemos descartar, porque a Bíblia não traz o nome de Uriel, nem de Rafael, nem de Raquel, nem de Saraquiel. Então, como eu disse, muito embora o livro apócrifo de Enoque, ele traz o nome de Uriel, Rafael, Raquel e Saraquiel, e eu disse que cada anjo ele tem o seu próprio nome, então nós devemos descartar, porque é um livro apócrifo. Não temos confiança, não temos base bíblica para isso, porque a Bíblia só apresenta 2, então ficamos com a Bíblia. Lá na eternidade, quando nós estivermos lá, conheceremos o nome de cada um, mas por enquanto agora nos calamos. Então há uma hierarquia angelical, então nós vamos ver isso. Assim como a igreja do Senhor Jesus ela possui uma hierarquia, no céu também há uma hierarquia de anjos. Vamos ler aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Nós vamos ver que há uma hierarquia em Colossenses capítulo 1, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então parece que há uma divisão hierárquica. Mas aí você se pergunta, mas lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, não tem essa mesma divisão? Principados e potestade? Quando aqui em Colossenses está falando de principados e potestade, está falando de anjos bons. Lá o contexto está falando de anjos caídos. O que vai apontar é o contexto. Então, com isso eu quero dizer que tanto os anjos bons como os anjos caídos possuem uma hierarquia. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, são anjos caídos. Aqui em Colossenses são anjos bons. Vamos começar primeiro falando sobre o anjo da guarda. Muitos já ouviram sobre o famoso anjo da guarda. É uma doutrina católica, que eles prestam culto a anjos, que eles prestam adoração a anjo. Então nós devemos descartar, porque a Bíblia não ensina. E também nós devemos descartar uma pergunta que sempre é recorrente: quando um bebezinho morre, ele vira anjo? Não. Quando ele morre, ele vai para a presença de Deus, juntamente com a sua alma e com o seu espírito. Mas ele não vira anjo. Anjo é anjo, ser humano é ser humano. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 15, fala de um anjo da guarda. Então nós vamos ler e vamos explicar o que a Bíblia está querendo dizer com esse anjo da guarda. E disseram-lhes, está fora de si, mas ela afirmava que assim era, e dizia, o seu anjo. Perceba que ela falou o quê? É o seu anjo. Em que contexto está isso? Pedro é preso por Herodes, Tiago é morto à espada, Pedro é preso por Herodes, e Pedro ia ser morto. E quando Pedro estava lá, o anjo liberta ele, a igreja estava orando,
E Pedro bate na porta. E Rod, se você ler o versículo anterior, chega até a porta para ver quem é ela. Ela falou para os irmãos, é Pedro. Aí falou, você está fora de si. Ela falou, se não é Pedro, é o anjo dele. Aí vocês perguntam, irmão Alessandro, você acabou de falar que não existe anjo da guarda, aí está falando que é o anjo de Pedro? E agora, como que explicar isso aí? Muito simples, irmão. Nós precisamos entender que quem escreveu o livro de Atos foi um historiador, Lucas. Lucas era médico, Lucas era historiador, Lucas era teólogo, e ele traz também um contexto histórico, uma crendice da época. Qual que era a crendice da época entre os judeus? Eles acreditavam que existia um anjo que guardava. Ou seja, que existia um anjo da guarda, um anjo específico para a pessoa. Então, o que Lucas está relatando aqui não é que existia anjo da guarda, ele está relatando a crendice daquela época. Porque não existe um anjo da guarda, mas os anjos, eles nos guardam. Não é isso que a Bíblia ensina no Salmo 34 a 37? Que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temes. Então, não é apenas um anjo que nos guarda, mas anjos nos guardam. O que eu quero que você entenda é que não existe um anjo para cada pessoa, que nem se ensina. Isso não existe. Mas os anjos, eles podem nos guardar, eles podem nos livrar do perigo e do mal. Mas não existe anjo da guarda. E o texto aí está falando de uma crendice da época. Muito bem. Então vamos continuar. Vimos o anjo da guarda, agora vamos ver os anjos. Anjos em termos simples. No sentido literal da palavra, porque quando nós falamos de anjos, nós falamos todas as categorias. Vamos lá para Hebreus, capítulo 1, versículo 14, é um texto famoso. Está escrito, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviado para servir a favor daqueles que hão de herdar o quê? A salvação. Está falando de quem aqui? Dos anjos. Se ele é o versículo 3, está falando dos anjos, versículo 3 desse capítulo. Então, o que são anjos? É a primeira categoria que nós vamos ver. Esses anjos, eles são como se fosse num batalhão de polícia. Vamos pensar num batalhão de polícia. Dentro do batalhão de polícia tem o quê? Tem os soldados. Tem os soldados. Então, esses anjos que estão falando aqui, eles são provavelmente como se fossem soldados de Deus. E qual que é a função deles? Está escrito, eles são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então eles estão ao nosso serviço, eles estão nos servindo, porque nós iremos herdar a salvação, iremos herdar a eternidade pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então esses anjos é como se fossem soldados no batalhão de polícia, é a primeira categoria. Agora vamos ver o famoso anjo do Senhor, há várias referências nele. Esse anjo do Senhor, ao meu entender, ele não se trata de um anjo qualquer. Alguns teólogos vão falar que esse anjo do Senhor era apenas um anjo que representa o próprio Senhor. Eu descarto essa opinião, eu descarto essa hipótese. E é claro que eu não tenho com pretensão de falar que eu sou o dono da verdade. Mas esse anjo do Senhor, para mim, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse anjo do Senhor, para mim, é o próprio Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E isso se tratava de uma teofania. Muitos teólogos vão falar que esse anjo do Senhor era uma teofania. O que é uma teofania? Vou escrever aqui, nós vamos definir Teofania. Então a palavra teos, teo vem de teos, que significa Deus. Deus. E fania vem de phanein. Phanein, no grego é com PH. Phanein. Phanein, que significa manifestação. Significa manifestação. Então, o que era esse anjo do Senhor? Era uma manifestação de Deus. No Antigo Testamento ele se aparecia, então, teofania
Theos, com fanei, manifestação de Deus, a aparição de Deus. Então ele aparecia o quê? Em forma de anjo. E há algumas razões para nós entender que esse anjo se trata da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque como nós já vimos, os anjos, eles não aceitam adoração. Nós lemos lá Apocalipse 19:10, 22 do 8 ao 9, vimos Colossenses capítulo 2, versículo 18, Paulo combatendo o culto aos anjos. Eu falei sobre os pregadores que veem anjo no meio da igreja e tudo mais. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, esse anjo do Senhor, ele recebeu adoração. Então, se ele recebeu adoração, ele não era um anjo qualquer. O anjo que apareceu a Manoá, ele recebeu adoração. Vamos lá para Juízes, capítulo 13. Livro de Juízes, capítulo 13, o versículo 13. Vamos ler aqui o versículo 13. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse, a mulher se guardará ela. Percebe, disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse, a mulher se guardará ela. Vamos para o versículo 17 ao 22, nós vamos explicar uma coisa interessante agora. E disse o anjo do Senhor a Manoá, e disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honraremos. E o anjo do Senhor disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito, é o que Manoá fez, e uma oferta de manjares, e ofereceu sobre a penha ao Senhor. Perceba que Manoá, ele não ofereceu o cabrito e a oferta de manjares ao anjo. Perceba que na conversa que ele teve com o anjo, ele ofereceu ao Senhor, versículo 19. Ele ofereceu ao Senhor, Yahvé. E obrou o anjo, perceba que agora fala de anjo, daquilo que está falando o Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá, a sua mulher. Então perceba que o anjo, ele recebeu a oferta que Manoá entregou para ele. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá e a sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu que era o anjo do Senhor. Olha o que ele vai falar no versículo 22. E disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Yahvé. Então perceba que não era um anjo qualquer, porque ele recebe a oferta que Manoá preparou para Deus. E perceba que Manoá, no versículo 19, nós vemos que ele ofereceu para o Senhor. E agora Manoá, ele fica assustado, porque ele olhou para a mulher dele e falou: nós vamos morrer porque nós vimos Yahvé. Ou seja, nós não vimos um anjo qualquer, esse anjo era o próprio Deus. Era uma manifestação de Deus, era uma teofania. Agora o versículo 23. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor não nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares. Ou seja, se o Senhor não quisesse matar a gente, Ele não aceitaria a nossa oferta. Então perceba que claramente a Bíblia mostra que esse anjo não era um anjo qualquer, mas era o próprio Yahvé. E o versículo 18 é interessante que quando Manoá pergunta qual era o nome, o anjo vai falar que o nome dele é maravilhoso. Ele vai falar: por que você pergunta meu nome, visto que o meu nome é maravilhoso? Vamos lá para Isaías 9:6. Eu acho isso tremendo. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Perceba que o próprio anjo falou para Manoá o quê? Por que você pergunta meu nome, se o meu nome é maravilhoso? Olha o que está escrito em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso. Então perceba que aqui está falando de Jesus. Então por isso que muitos entendem que esse anjo do Senhor era a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Perceba que é o mesmo nome que fala lá para Manoá. Ainda mais, irmãos, Eurico Bergsten, trabalhando essa questão de anjo do Senhor, no seu livro de Teologia Sistemática, que leva o seu nome, Teologia Sistemática de Eurico Bergsten, produzido pela CPAD, ele menciona aqueles 3 anjos que aparecem para Abraão. Vamos lá para Gênesis 18, do 1 e 2, nós vamos ler o primeiro versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2.
Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manré. Apareceu quem? O Senhor, Yahvé. Estando ele assentado da porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, Abraão estava sentado. E levantou os olhos, Abraão levantou os olhos e olhou. Eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. Então Abraão vê 3 varão. Primeiro o Senhor aparece, ele vê 3 varão, teofania. Então, vamos continuar. Um desses 3 varões, que no caso aqui são anjos, era o próprio Senhor. Vamos lá ler o versículo 13 e o versículo 17. Olha o que um dos anjos vai falar. E disse o Senhor a Abraão, é um daqueles 3 anjos. Ele não está falando e disse um anjo a Abraão, mas está escrito, e disse o Senhor a Abraão, por que riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo envelhecido? Perceba que o anjo vai começar um diálogo com Abraão, e o próprio texto está falando o quê? Que não é um anjo, é o Senhor. Então esse anjo do Senhor é o próprio Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Olha o versículo 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Ou seja, então o próprio anjo anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a interceder, e o anjo fala o que para ele? Que no caso aqui ele coloca a nomenclatura Senhor, que não ia ocultar. Então esse anjo do Senhor, ele é a segunda pessoa da Trindade, uma teofania. Olha o versículo 33 para nós encerrarmos esse. E foi-lhe o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Perceba que primeiro o Senhor aparece a Abraão, ele vê 3, 2 desce para Sodoma e Gomorra para anunciar Jó, e um fica conversando com Abraão. E esse que fica conversando com Abraão é chamado de Senhor. É chamado de Senhor. Então é o que? A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Amém? Então esse é o anjo do Senhor. No meu entendimento, é a segunda pessoa da Trindade. Agora vamos para os arcanjos. Os arcanjos, eles são os maiorais. O prefixo arc, ou arch, no hebraico, nós vamos ver agora. Arc, o prefixo arc. O prefixo arc significa, dá a ideia de chefe e principal. Um exemplo, você pode pensar na Igreja Católica, tem o arcebispo. O que o arcebispo é? Perceba que é o mesmo prefixo, arcebispo. O que o arcebispo é? Ele é responsável pelos outros bispos. Ele é responsável por paróquias, por igrejas. Então ele é o responsável, ele é o principal. Então a palavra arcanjo é formada de arc, ou seja, da ideia de chefe, significa chefe ou principal. A Bíblia apresenta o nome de um arcanjo. Vamos lá para Judas, versículo 9. Lembrando que Judas ele só tem um capítulo, e fica estranho você falar Judas, capítulo 1, versículo 9. Por quê? Porque vai dar a ideia que tem outros capítulos. Então sempre que você for para a carta de Judas, que é o irmão de Jesus Cristo, é Judas, você só fala o versículo. Mas o arcanjo Miguel, então a Bíblia apresenta o nome de um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Mas o arcanjo Miguel, ele não é o único arcanjo. Existem outros arcanjos iguais a eles. Vamos lá para Daniel 10:13. Eu vou explicar algo aqui interessante. Daniel 10:13. Está escrito: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Lembra que arcanjo dá a ideia de príncipe principal? Então perceba que está falando um dos primeiros príncipes. Por muito tempo a igreja pensou que Miguel era o único arcanjo. Mas perceba que o próprio texto está falando que Miguel, na verdade, ele é um dos primeiros, ou seja, tem outros arcanjos. Miguel, ele não é o único arcanjo. E qual que é a função de Miguel? A função de Miguel é o seu guardião de Israel. Vamos lá para Daniel 12:1. Miguel, ele é o guardião de Israel, ele é um anjo criado propriamente para defender o povo de Israel. Olha o que está escrito: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
que se levanta pelos filhos do teu povo. Que povo? O povo de Daniel. Qual que era o povo de Daniel? O povo de Daniel era o povo hebreu, era o povo de Israel. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que achar escrito no livro, Então Miguel, ele é o guardião de Israel. Perceba que Miguel ele vai se levantar para defender o quê? O povo. Quem era o povo de Daniel? Os hebreus. E lá em Apocalipse capítulo 12, você lê que houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos batalharam, e não se achou lugar para eles no céu, foi precipitado na terra. Então Miguel está pelejando por quem ali em Apocalipse 12? Pelo povo de Israel. E que período que será esse? No período da tribulação. Então ele está sempre protegendo Israel, ele é um anjo criado para proteger Israel. E eu falei que não existe só Miguel como arcanjo, tem outros. Em Apocalipse é mencionado anjos que fazem obras extraordinárias. Em Apocalipse nós vemos anjos, o anjo do fogo, o anjo da água, né? O anjo que tocou no fogo, tocou na água. Então muitos teólogos entendem que aqueles anjos do Apocalipse, na verdade, eles são arcanjos. Eu só vou ler aqui Apocalipse capítulo 9, versículo 1, e depois eu vou dar outra referência para os irmãos. Se os irmãos lerem em casa, vocês vão ter na apostila. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 está escrito: E o quinto anjo tocou a trombeta. Então muitos entendem que esses anjos que tocam a trombeta são arcanjos. E viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela, irmão, não é uma estrela, é um anjo que caiu na terra. Porque perceba que para a estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então não tem como dar uma chave para uma estrela. E perceba que o versículo 2 está falando que e abriu o poço do abismo. Essa estrela que caiu do céu provavelmente é um anjo mau. Mas perceba que um anjo tocou a trombeta. Esse anjo que tocou a trombeta é o que eu quero que vocês entendam, que provavelmente ele é um arcanjo. Se você for lá para Apocalipse capítulo 16, versículo 5, você vai ver o anjo da água. Provavelmente ele é um arcanjo. Então muitos entendem que esses anjos do Apocalipse são arcanjos também, porque não só existe Miguel. Agora, tem duas seitas que falam que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos ter maturidade. Arcanjo é arcanjo, Jesus é Jesus. Anjo é anjo, Jesus é Jesus. Quais são elas? Os Testemunhas de Jeová e a Igreja Adventista dos Sétimos Dias. Os Testemunhas de Jeová até dá para entender, porque eles entendem que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, porque eles são arianos, né? E o que Ario ensinava? Ario ensinava que o Jesus Cristo é uma criatura, não é Deus. Ario ensinava que Jesus Cristo é a primeira criatura que Deus criou, uma criatura mais sublime e a criatura mais perfeita. Então Ario ensinava isso. Então, como os Testemunhas de Jeová são arianos, porque eles não creem na divindade do Filho, eles creem que Jesus também foi criado, até vai entender. Mas a Igreja Adventista é uma igreja que diz acreditar na Trindade. Na Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus que coexiste em três pessoas. Então a Igreja Adventista é uma igreja que se diz acreditar na Trindade, que Pai, Filho e Espírito Santo é um único Deus. E fica difícil, porque a Igreja Adventista se diz acreditar na Trindade, mas eles confundem a criatura, que é Miguel, com o Criador, que é Jesus Cristo. Então eles vão fazer essa confusão, né? Os Adventistas, os Testemunhas de Jeová, eles creem que Jesus ele era Miguel antes de encarnar. Quando Jesus encarna, ele vira Miguel. Depois que Jesus sobe ao céu, ele volta a ser Miguel de novo. Então eles vão fazer essa confusão. Vamos ler aqui o texto que eles usam para isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, cabe aqui uma explicação, para que quando eles vierem com essa questão, você já saiba se defender. Olha o que está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os Testemunhas de Jeová, o que eles vão dizer nessa passagem? Que o arcanjo Miguel é Jesus. Porque está escrito que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Mas não está falando aqui que Jesus é o arcanjo Miguel nesse texto. Você pode ler, você pode reler que nem o texto está falando, e Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Está falando que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, né? Ou seja, o que eles vão falar? Que se a designação arcanjo aqui
se aplicar não a Jesus, mas a qualquer outro anjo, então essa voz de arcanjo não seria apropriada, porque eles lembram que eles entendem que Jesus é a primeira criatura de Deus mais excelente. Então eles vão falar que se esse arcanjo aqui não for Jesus, então existem outras criaturas que nem Jesus. Mas o texto não está falando que esse arcanjo é Jesus. Eles fazem uma confusão. E os adventistas do sétimo dia, eles vão falar o quê? Que a voz do arcanjo está associada à ressurreição dos santos, na segunda vinda de Jesus Cristo. Isso eles embaseiam seu pensamento em João capítulo 5, versículo 38, à luz desse texto. Mas o texto também não está falando isso, que é Jesus Cristo o arcanjo. Vamos à primeira consideração. A palavra ordem e voz do arcanjo são duas coisas diferentes. Perceba que a palavra é a ordem do Senhor, trata-se de um brado, de um barulho de guerra. E está falando, e a voz do arcanjo. O texto não está falando que o arcanjo é Jesus Cristo. Então são duas coisas diferentes. Um exemplo, eu posso chegar numa pessoa, aqui na igreja que eu congrego, eu sou líder dos obreiros, eu posso dar uma ordem do obreiro, fala isso e isso, passa esse anúncio para a igreja, e ele chega lá e fala, significa que esse obreiro sou eu? Não, significa que ele é ele, eu sou eu. Perceba que é o Senhor que dará a ordem, e o arcanjo tocará a trombeta. Não está falando que o arcanjo é Jesus. Então Jesus dará a ordem, o arcanjo soará a trombeta. O texto é muito claro. Não está falando que o arcanjo é Jesus. E outro texto, vamos lá para Judas 9, nós já lemos. E aqui quebra o pensamento deles. Olha o que está escrito. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Perceba que o próprio arcanjo Miguel está falando para quem repreender Satanás, o próprio Jesus. E se o arcanjo Miguel fosse Jesus, ele não ia falar o Senhor te repreenda. Ele mesmo ia repreender, porque se ele fosse Jesus, ele não precisava falar isso. E por que ele pediu para o Senhor repreender? Porque ele não subestima quem é Satanás e ele sabe que a autoridade está no nome de Jesus Cristo. A autoridade está no nome de Deus. Então perceba que não tem, pela lógica, confundir a criatura com o Criador. Miguel é Miguel e Jesus é Jesus. O próprio Miguel pediu para que o Senhor viesse repreender a Satanás. Finalizando, vamos ver agora Gabriel. Alguns teólogos falam que Gabriel se trata de um arcanjo, mas eu não coloco ele nessa classificação. Eu entendo Gabriel como se fosse um mensageiro de Deus. Gabriel, ele é aquele que está na função de trazer a mensagem de Deus para as pessoas. Isso aconteceu lá no livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 16. Ele vai trazer uma mensagem para Daniel, esclarecendo aquelas visões que Daniel tinha. Ele é quem anuncia o nascimento de João Batista, Lucas capítulo 1, versículo do 11 ao versículo 20. Então perceba que ele está sempre o quê? Trazendo mensagem. Por isso que eu entendo que o ministério de Gabriel é ser um mensageiro. Pode ser um arcanjo? Pode ser também, não descarta essa possibilidade. Mas eu entendo que ele está na classe de mensageiro. E ele também anunciou o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Então qual que é o ministério de Gabriel? Trazer a mensagem de Deus. Ele traz a mensagem de Deus e comunica aos homens. Então é esse o ministério de Gabriel. E agora vamos ver os serafins. Os serafins fica difícil de nós conseguirmos compreender ao certo que porque nós só temos um texto que fala deles. A palavra serafim no hebraico é saraf. 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 E o que significa saraf? Ou seraf? Significa flamejantes, ardentes, né? Vamos lá ler em Isaías capítulo 6. É o único texto que nós encontramos sobre eles, por isso fica difícil compreender um único texto só na Bíblia. Quando nós temos outros textos, fica mais fácil de nós fazer teologia, mas com um texto só é bastante difícil. Mas nós vamos falar aquilo que está no texto. Olha o que está escrito no versículo 2. O serafim estava acima dele. Cada um tinha 6 asas,
com duas cobria os seus rostos, e com duas cobria os seus pés, e com as duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, pensando no nome dele, que é Saraf, nós podemos entender que o seu serviço está ligado ao louvor e à adoração de Deus. Pensando assim, alguns vão falar que os serafim é aqueles que ardem, porque o nome deles significa ardente, flamejante. Eles ardem, eles queimam no amor por Deus. Então, podemos entender o ministério deles como ligado à adoração e ao louvor a Deus. Lembrando que louvor não é só cantar, porque a palavra louvor significa elogio. E é isso que eles estão fazendo lá nos altos céus. E agora os últimos, porém não menos importantes, os querubins. A palavra querubins é do hebraico querufes, né? Os querubins, eles estão numa posição elevada. Vamos lá ler Salmos 99, de número 99, verso 1. Salmo de número 99, verso 1. Livro de Salmos, eu acho que saiu da minha Bíblia. Achei, voltou. Versículo 1. O Senhor reina, trema as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Então, os querubins, eles estão em uma alta posição. Essa era a categoria de Satanás antes da sua queda. Isso está em Ezequiel 28:14, que nós vamos falar na próxima matéria, que é demonologia. E os querubins, eles são mencionados pela primeira vez na Bíblia, quando Adão e Eva eles são expulsos do Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Deus ordenou que fosse feito querubins de ouro na Arca da Aliança, Êxodo capítulo 25, versículo 19. Eles também foram bordados nas cortinas do tabernáculo, Êxodo 26, 31. Então muitos entendem que esses querubins, eles representam a presença, a grandeza e a glória de Deus. Ou seja, o ministério deles está ligado justamente isso, para revelar a glória de Deus. Vamos lá para Ezequiel 11, 22. Ezequiel, capítulo 11, versículo 22. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas o acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Perceba que Deus está entronizado aonde? Entre os querubins. Na Arca da Aliança, que simbolizava, representava, os querubins estavam debruçados onde que era feito a propiciação pelos pecados. E aqui em Ezequiel ele vê o quê? Quando os querubins eles elevavam as suas asas juntamente com as rodas, a glória de Deus de Israel estava no alto. Então os querubins eles revelam a glória, a grandeza de Deus. Ele sempre aparece nesse contexto, né? Deus assentado no trono e os querubins aparecendo, revelando quão glorioso é o nosso Deus. Então eles estão numa posição elevada, porque eles estão próximos de Deus, estão bem próximos, bem pertinho ao dono de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 4, você vai ver aqueles seres viventes. Provavelmente aqueles seres viventes são querubins. Então perceba que eles aparece o trono e no meio do trono, junto com os 24 anciãos, aparecem os querubins. Então eles estão próximos ao dono de Deus, revelando a glória de Deus. Amém? Então nós ficamos por aqui, mas antes vamos ter um exercício. Vocês vão achar nomes de anjos que não citei. E eu vou dar uma dica, para não ficar muito difícil. Eu falei no começo, quando eu estava falando dos nomes da aula. Então, apenas tem um versículo que ele cita nomes de anjos que eu não citei aqui, cita categorias de anjos que eu não falei aqui. Então, vocês vão achar e entender o que vocês escrevem sobre eles. Que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar e bons estudos. Leia a Bíblia todos os dias.